Você já se sentiu cansado de perder a calma com coisas pequenas? De acordar irritado e deixar o dia ruim tomar conta? E se eu te dissesse que existe um jeito de nunca mais deixar nada, nem ninguém mexer com seu equilíbrio? Este vídeo é para você que quer dominar suas emoções de verdade, sem truques ou fórmulas mágicas. Prepare-se para descobrir 10 lições do estoicismo que vão transformar sua mente e sua vida. Está pronto para ser inabalável? Então vamos aos ensinamentos. Lição 1. Entenda que o controle começa por dentro, nunca fora. A primeira lição do estoicismo para nunca mais se irritar é compreender profundamente que o controle real da vida não está no mundo externo, mas dentro de você. É uma verdade simples, mas poderosa. A maioria das pessoas vive reagindo como se fossem vítimas do clima, do trânsito, das palavras dos outros, do celular que cai no chão. Tudo é motivo para a raiva, frustração e perda de controle. Mas os estoicos descobriram um segredo que pode mudar sua vida. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como reage a isso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase tem o poder de libertar. Pense bem, se alguém te ofende, o que te afeta não é o que foi dito, mas o significado que você atribui àquilo. Quando você começa a treinar sua mente para distinguir o que está sob seu domínio e o que está fora dele, você começa a economizar uma quantidade absurda de energia emocional. Em vez de gastar sua força tentando mudar o comportamento alheio, você começa a direcionar essa força para dentro. O estoico não é apático, mas racional. Ele sente, mas não é governado pelas emoções. Ele enxerga a realidade como ela é e escolhe a resposta mais sábia, não a mais impulsiva. Você começa a perceber que muitas das coisas que te irritavam eram, na verdade, expectativas não realistas, apegos ao ego ou necessidade de controle. Mas agora você está acordando. Agora você sabe que ninguém tem poder sobre sua mente a menos que você permita. Você não precisa se irritar com o atraso, com a crítica ou com o desrespeito alheio. Você pode observar, avaliar e decidir manter sua paz. Isso não é fraqueza, é força bruta, é disciplina emocional. Dominar a si mesmo é um ato de coragem. E quanto mais você pratica esse controle interno, mais inabalável você se torna. Você vira uma fortaleza silenciosa. O mundo lá fora pode até estar em guerra, mas dentro de você existe paz. Esse é o primeiro passo para que nada mais te afete. Comece hoje mesmo. Quando algo te irritar, pare, respire e pergunte: isso está sob meu controle? Vale a minha paz? E então escolha não reagir. Escolha permanecer acima, porque quem controla a si mesmo domina tudo. Lição 2. Treine sua mente para esperar menos dos outros e mais de si. Uma das causas mais profundas da irritação é a expectativa. Esperamos que os outros nos entendam, nos respeitem, nos tratem com gentileza, sejam gratos, educados, justos. E quando isso não acontece, ficamos decepcionados, frustrados e com raiva. Mas o estoicismo nos ensina uma verdade libertadora. Esperar menos dos outros e mais de si é o caminho para a verdadeira paz interior. Porque quando você espera que o mundo atue conforme sua vontade, você está se colocando à mercê dele, está entregando sua tranquilidade nas mãos de quem não tem nenhuma obrigação de protegê-la. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: ao acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Elas agem assim por ignorância do bem e do mal. Essa preparação mental não é pessimismo, é sabedoria. Quando você aceita que o mundo tem sua própria dinâmica e que as pessoas muitas vezes agirão de maneira egoísta, você para de se surpreender. E quando para de se surpreender, para de se irritar. Mas isso não significa se tornar frio ou cínico. Pelo contrário, significa construir uma fortaleza emocional, em que você não espera que os outros façam o certo para que você se sinta bem. Em vez disso, você se compromete a fazer o certo, independentemente do que acontecer ao seu redor. Você troca o foco da expectativa pela responsabilidade. Você para de cobrar o que o mundo deveria ser e começa a ser o que o mundo precisa. Cada vez que você reduz sua dependência emocional das atitudes alheias, você ganha liberdade. Você se torna menos reativo e mais centrado.
Você passa a confiar na sua própria conduta, no seu próprio valor, na sua própria coerência. E então, as palavras ofensivas perdem força, os comportamentos injustos deixam de te tirar do eixo e as decepções não conseguem mais te derrubar. Porque você já esperava isso e já estava pronto. Esperar menos dos outros não é desistir das pessoas, é proteger sua paz. E esperar mais de si é assumir o comando da sua vida. Essa é a postura estoica. Essa é a mente invencível. Não se irrite por aquilo que é natural no mundo. Em vez disso, brilhe como um exemplo de controle, lucidez e grandeza interior. O mundo precisa disso. E você é capaz de ser isso. Lição 3. Domine sua reação no primeiro segundo. O momento mais perigoso de uma irritação não é quando você explode. É o primeiro segundo. Aquele instante em que algo acontece, alguém te provoca, uma notícia te incomoda, um erro te frustra, e você sente a emoção subindo como um incêndio. É ali que tudo começa. E é exatamente ali que o estoicismo nos ensina a agir. Porque se você conseguir dominar a sua reação nesse primeiro segundo, todo o restante muda. Você assume o controle antes que a raiva o faça refém. Os estoicos eram mestres em observar a si mesmos. Eles sabiam que uma emoção só se torna destrutiva quando alimentada, e que a chave está em não deixá-la crescer. Quando você percebe o início da irritação, é como ouvir o primeiro estalo de um pavio aceso. Se você soprar ali, apaga. Se deixar aceso, explode. Por isso, o exercício diário dos estoicos era estar atento, sempre, como sentinelas da própria alma. Epicteto ensinava: ao se deparar com algo perturbador, diga a si mesmo: você é apenas uma impressão. Espere, deixe-me ver quem você é e do que se trata. Essa pausa é ouro. É o espaço que separa um sábio de um impulsivo. Quando algo te atingir, respire fundo. Não responda de imediato. Não revide, não absorva. Apenas observe. Sinta a emoção querendo dominar, mas escolha não seguir esse impulso. Essa prática exige disciplina, mas recompensa com poder. Porque cada vez que você domina esse primeiro segundo, sua mente fica mais forte. Você se prova capaz de não ser escravo do instinto. E com o tempo, aquilo que antes te tirava do sério começa a parecer pequeno demais para te abalar. Você passa a ter uma visão mais ampla, mais calma, mais estratégica. Você não reage, você responde com sabedoria. E o mais interessante é que, ao fazer isso, você desarma os outros. Quando alguém tenta te provocar e não encontra reação, perde o controle. Quando o mundo espera a sua explosão e encontra serenidade, você se destaca. Sua tranquilidade vira uma forma de força silenciosa que impõe respeito. Porque nada é mais poderoso do que alguém que não se deixa abalar. Lembre-se, o primeiro segundo é tudo, e você pode vencê-lo. A cada dia, a cada provocação, pratique o autocontrole estoico. Respire, observe, escolha não reagir, e você descobrirá que é possível, sim, viver sem se irritar. Não porque o mundo mudou, mas porque você se tornou maior do que ele. Lição 4. Não personalize tudo. O mundo não gira contra você. Uma das maiores armadilhas da mente humana é a personalização dos eventos. Quando algo dá errado, quando alguém nos trata mal, quando somos ignorados, criticados ou contrariados, a primeira reação costuma ser pensar: isso foi contra mim. E esse pensamento é o gatilho para a raiva, a mágoa e a irritação. Mas o estoicismo ensina: pare de acreditar que tudo é sobre você. O mundo não gira ao seu redor. Na verdade, quase nada é pessoal. E quanto antes você entender isso, mais livre você será. Quantas vezes você se sentiu ofendido por uma atitude alheia para depois perceber que a pessoa estava apenas projetando suas próprias dores? Quantas vezes alguém foi ríspido com você, mas na verdade estava lidando com seus próprios problemas? A verdade é que as pessoas vivem em suas próprias batalhas internas e você raramente é o alvo real. Mas se você se coloca no centro de tudo, vai se ferir por coisas que nem eram sobre você. Sêneca dizia: somos frequentemente mais feridos por nossa interpretação dos fatos do que pelos fatos em si. E ele estava certo. A mente que personaliza tudo
Transforma qualquer gesto em ameaça, qualquer silêncio em rejeição, qualquer erro em humilhação. E isso cria um estado constante de irritação, defensividade e sofrimento desnecessário. Mas você pode sair desse ciclo como? Assumindo que a maioria das coisas que acontecem à sua volta não tem nada a ver com sua pessoa. Imagine o alívio que é viver sem levar tudo para o lado pessoal. Alguém te cortou no trânsito? Talvez esteja atrasado. Alguém foi seco na conversa? Pode estar passando por um dia difícil. Alguém ignorou sua mensagem? Talvez esteja distraído ou sobrecarregado. Quando você escolhe interpretar com compaixão e não com ego, você desarma a raiva antes que ela comece. Você deixa de ser uma bomba relógio emocional. Essa lição não é sobre se fazer de bobo, é sobre se proteger da escravidão emocional. Porque quem personaliza tudo se irrita por tudo. Mas quem entende que o mundo age por inúmeros fatores além de si mesmo, vive em paz. Isso é maturidade emocional. Isso é estoicismo em ação. A partir de agora, sempre que sentir a raiva subindo, por causa de algo que alguém fez ou disse, pergunte a si mesmo, será que isso realmente foi sobre mim? E na maioria das vezes você vai descobrir que não, que você estava apenas interpretando com o filtro do ego. Liberte-se disso. O mundo é grande demais para girar ao redor do seu orgulho, e sua paz é preciosa demais para ser entregue a qualquer atitude alheia. Lição 5. Aceite a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Grande parte da nossa irritação nasce do conflito entre o que é e o que gostaríamos que fosse. A vida segue seu curso com todos os seus altos e baixos, mas insistimos em brigar com a realidade. Queremos que as pessoas ajam de certa forma, que os planos saiam como imaginamos, que tudo obedeça ao nosso roteiro mental. E quando isso não acontece, porque inevitavelmente não acontece, nos sentimos contrariados, frustrados, irritados. É como tentar nadar contra a correnteza. Quanto mais resistência, mais exaustão. O estoicismo nos ensina a arte da aceitação racional. Isso não é o mesmo que resignação ou passividade. Aceitar não é concordar com tudo, mas sim reconhecer a realidade como ponto de partida. Sêneca dizia, a felicidade está em querer aquilo que o destino traz. Ou seja, em vez de gastar energia se revoltando com o que você não pode mudar, use essa energia para agir com sabedoria diante do que já é. A raiva nasce da expectativa rígida, a paz nasce da adaptação consciente. Quando você aceita que a vida é incerta, que os outros são imperfeitos, que imprevistos acontecem e que nem tudo vai se moldar ao seu desejo, você começa a viver com mais leveza. Você troca a irritação pela clareza, deixa de ser um escravo da frustração para se tornar um estrategista da realidade. A aceitação te faz enxergar com olhos lúcidos. Isso aconteceu. E agora, o que eu posso fazer? Essa pergunta simples te devolve o poder. A raiva, muitas vezes, é apenas a birra do ego que não quer soltar o controle. Mas quando você aceita que o controle é limitado, você cresce, você amadurece, você se liberta. E acredite, a realidade sempre será maior do que suas vontades. É mais sábio se ajustar a ela do que tentar dobrá-la à força. Aceitar a realidade não é desistir da mudança. É apenas reconhecer que o primeiro passo para transformá-la é olhar para ela com verdade, não com ilusão. Quem vive em negação, vive irritado. Quem vive em aceitação, vive em paz. A raiva grita, não era para ser assim. O sábio respira fundo e diz, é assim. O que farei a partir disso? Essa é a postura estoica. Você não controla o vento, mas pode ajustar suas velas. Então pare de brigar com o que é e comece a construir o que pode ser, com serenidade, foco e ação. A irritação se dissolve quando damos boas-vindas à realidade e agimos com grandeza, não com teimosia. Lição 6. A verdadeira força está em não reagir. Vivemos em uma cultura que confunde reação com força. Aquele que grita, confronta, rebate ou se impõe agressivamente é muitas vezes visto como alguém forte. Mas o estoicismo inverte completamente essa lógica. Para os estoicos, a verdadeira força é silenciosa, contida, deliberada. Reagir de forma impulsiva é fácil. Qualquer um pode fazer isso. Mas dominar os próprios impulsos, manter a compostura mesmo quando provocado,
Isso sim exige grandeza interior. Epicteto dizia: qualquer um pode ficar bravo, isso é fácil. Mas ficar bravo com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo, da maneira certa e no momento certo, isso não está ao alcance de todos. Essa frase mostra o quanto o autocontrole é uma virtude rara. O estoico entende que reagir sem pensar é se entregar. É como dar ao outro o controle remoto da sua mente. Cada vez que você explode, você se rebaixa ao nível da situação que o provocou. Você perde sua soberania. A força está em escolher não reagir. E isso não é fraqueza. Muito pelo contrário, é domínio absoluto. É olhar nos olhos do caos e permanecer inteiro. É ouvir uma ofensa e não sentir necessidade de se justificar. É ver a injustiça e, mesmo assim, manter a estratégia, a lucidez, a compostura. Aquele que não reage observa. Aquele que observa entende. E aquele que entende age com sabedoria, não com impulso. Quando você para de reagir automaticamente, você se torna livre. Livre do veneno das palavras alheias, livre das armadilhas emocionais, livre da culpa que sempre vem depois da explosão. Você se transforma em alguém que não precisa provar nada, porque já conhece seu próprio valor. Alguém que não se abala por qualquer provocação, porque já descobriu a paz de não depender da aprovação ou da reação do outro. Pense nisso. O mundo grita para te tirar do centro, mas você pode escolher o silêncio, que responde com firmeza. Você pode ser aquele que, mesmo em meio ao caos, permanece sereno. Não porque é indiferente, mas porque é forte demais para se deixar levar. A verdadeira vitória é essa: não se perder de si mesmo, mesmo quando tudo ao redor tenta te arrastar para o descontrole. Pratique essa força. Na próxima vez que algo te irritar, pare. Respire, lembre-se, você não é obrigado a reagir. Você é livre para permanecer calmo. E essa calma, quando cultivada, se torna a armadura mais poderosa que existe. Lição 7. Torne-se um observador, não um prisioneiro das emoções. Uma das habilidades mais poderosas que o estoicismo nos oferece é a capacidade de observar as emoções, em vez de ser arrastado por elas. Imagine o seguinte: uma emoção forte surge. Raiva, frustração, impaciência. A maioria das pessoas é capturada por esse turbilhão. Elas se tornam prisioneiras daquilo que sentem. Mas o estoico, em vez disso, observa. Ele se afasta internamente e diz: veja, estou começando a sentir irritação. Ele não nega a emoção. Ele a nota. Ele a examina. Ele a compreende. E, acima de tudo, ele não se deixa dominar por ela. Essa é uma das práticas mais sofisticadas da mente estoica, o distanciamento consciente. É você criar um espaço entre o que sente e o que faz. Um intervalo de lucidez que permite uma escolha. Porque quando você se torna um observador, você deixa de ser reativo e começa a ser intencional. Você percebe que a raiva não é você, a frustração não é você. São apenas estados passageiros da mente, e tudo que é passageiro pode ser superado. Marco Aurélio costumava refletir sobre isso ao escrever. Se está dentro de você, está sob seu poder. Ele sabia que as emoções, por mais intensas que sejam, são influenciáveis pela razão quando a cultivamos. E quando você se posiciona como um observador, você reduz o poder que essas emoções têm sobre você. Você começa a tratá-las como nuvens, que aparecem, se formam, mas depois passam. Você não é a nuvem. Você é o céu por trás dela. Essa prática exige treino, é claro. Não acontece da noite para o dia. Mas cada vez que você conseguir se observar antes de explodir, estará fortalecendo essa nova identidade. A identidade de quem não se entrega, não se rebaixa, não se perde. E essa identidade te dá algo raro: presença. Você se torna uma pessoa mais consciente, mais calma, mais livre. Observar em vez de reagir é um superpoder. Você se torna alguém mais sábio nas conversas, mais estratégico nas decisões e mais blindado contra as turbulências emocionais do mundo. A raiva, a mágoa e a impaciência não conseguem mais te prender, porque agora você é aquele que vê, entende e decide com clareza. A próxima vez que uma emoção forte surgir, não a rejeite, mas também não a siga. Apenas observe. Diga a si mesmo: eu estou sentindo isso, mas não sou isso. E verá o poder de ser maior que qualquer emoção. Esse é o verdadeiro estoico, aquele que sente, mas não se curva. Aquele que vive,
mas não se perde. Aquele que vê e, por isso, é livre. Lição 8. Viva com propósito, não com reações. Uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas se irritam facilmente é porque vivem no modo reativo. Estão constantemente sendo puxadas de um lado para o outro pelas circunstâncias. Se alguém elogia, ficam felizes. Se alguém critica, ficam arrasadas. Se o dia corre bem, sentem-se bem. Se algo sai do controle, explodem. É uma montanha-russa emocional sem fim, mas o estoicismo nos ensina algo transformador. Você não está aqui para reagir. Você está aqui para viver com propósito. Quando você vive com propósito, cada dia passa a ter direção. Cada ação, uma intenção. Você começa a escolher o que vai importar e o que não merece atenção. Um insulto aleatório, por exemplo, perde o poder de te atingir, porque não serve ao seu propósito. Uma contrariedade no trânsito, um comentário rude, uma notícia negativa. Tudo isso se torna pequeno diante de alguém que tem uma missão maior na vida. Quem tem propósito, tem foco. E quem tem foco, tem paz. Marco Aurélio dizia: perde-se a vida quando se vive para o que está além de nosso controle. E é exatamente isso. Viver reagindo ao que os outros fazem ou dizem é desperdiçar a própria força. O estoico canaliza sua energia para aquilo que ele veio fazer no mundo. Ele sabe que está aqui para crescer, servir, evoluir, fortalecer sua mente e coração. E não vai se distrair com provocações. Isso não significa se tornar insensível. Significa ser seletivo, escolher no que vale a pena gastar sua alma. Pessoas irritadas com tudo geralmente estão vazias por dentro. Não sabem para onde estão indo. Por isso, qualquer pedra no caminho parece um obstáculo insuportável. Mas quando você tem propósito, até as dificuldades ganham um novo sentido. Você entende que tudo pode ser usado para te tornar mais forte, mais sábio, mais focado. Até as irritações viram treino para sua mente. Então pergunte-se: para que você está vivendo? Se a sua resposta for apenas sobreviver ou esperar que o dia acabe, sua mente vai continuar vulnerável. Mas se você descobrir um motivo maior, se levantar todos os dias com clareza do que precisa fazer, as pequenas ofensas e frustrações não terão mais espaço. Você vai olhar para elas com compaixão e seguir em frente, firme, sem se abalar. O estoico vive com propósito e por isso não reage ao acaso. Ele age com sentido. Ele escolhe seu caminho, seus pensamentos e suas batalhas. E quando você faz o mesmo, descobre um segredo poderoso. A irritação não cabe numa mente ocupada com o que realmente importa. Lição 9. Substitua o orgulho pela humildade estoica. Muita da nossa irritação nasce do orgulho ferido. Alguém nos ignora e o ego se inflama. Alguém nos corrige e nos sentimos diminuídos. Alguém nos contradiz e achamos que estão nos desrespeitando. O ego cria uma armadilha. Ele nos faz acreditar que tudo que não nos favorece é um ataque. E é por isso que tantas pessoas vivem tensas, sempre na defensiva, prontas para revidar. Mas o estoicismo mostra um caminho oposto e infinitamente mais poderoso: a humildade. O estoico verdadeiro não se ofende com facilidade porque ele já aprendeu a não se achar o centro do mundo. Ele não precisa estar certo o tempo todo. Não precisa ser admirado, elogiado, reconhecido. Ele tem uma confiança silenciosa que o liberta do jogo do ego. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo que era apenas um homem, passageiro como todos os outros. Isso é humildade. E essa humildade protege o espírito da irritação. Quando você se livra da necessidade de provar algo para os outros, você para de se abalar com as críticas e ofensas. Você entende que o que os outros pensam de você diz mais sobre eles do que sobre quem você realmente é. O orgulho é uma prisão disfarçada de armadura. Já a humildade é uma chave que abre as portas da liberdade emocional. A humildade estoica não é submissão, é sabedoria. É saber que você ainda tem muito a aprender, que errar faz parte, que ninguém é obrigado a te agradar. É entender que o mundo não gira para satisfazer o seu ego, e tudo bem. Quando você abandona a postura de quem se ofende por tudo,
passa a ver as situações com muito mais clareza. Você escuta antes de retrucar. Você reflete antes de reagir. Você responde com maturidade e não com impulso. O orgulho quer que você vença discussões. A humildade quer que você vença a si mesmo. E isso muda tudo, porque a pessoa humilde dificilmente se irrita. Ela está ocupada demais crescendo por dentro. Ela prefere evoluir do que vencer. Ela prefere manter a paz do que provar um ponto. E essa postura, além de trazer serenidade, também inspira respeito verdadeiro. Você não precisa mais se defender o tempo todo, nem provar quem é. Quando você troca o orgulho pela humildade estoica, descobre que a tranquilidade é muito mais valiosa que o ego inflado. E a partir disso, a irritação perde o motivo de existir. Você se torna um ser humano mais leve, mais forte e inabalável.